Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem de sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia desse mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel, reunida, o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, ou cozido em água, mas assado ao fogo, inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar, devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comer, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isso é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Refrão do Salmo. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus passou por meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram? Todos comeram o pão da oferenda, que nem ele, nem seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair alguma culpa? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa que era misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem é o protagonista da primeira leitura? Ele fala de um ser e faz toda a rotina desta comunidade girar em torno deste ser. É o cordeiro. O cordeiro vai ser o melhor, um macho sem defeito. Ele será imolado, vai ser imolado desta forma, vai ser comido nesse horário. As sobras do cordeiro vai para dividir, não é para sobrar nada. Quem tiver com muitos, então chama o vizinho. O cordeiro é o centro de tudo. Por isso que aquele dia vai ser importante, porque existe um cordeiro eleito por Deus. Existe um ser que vai ser imolado e o seu sangue será aquele que vai proteger, até mesmo o anjo exterminador não poderá entrar na casa por causa do sangue deste cordeiro. Portanto, aqui, obviamente, é uma reminiscência do que Cristo vai ser um dia, né? O Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado. João Batista apresenta ele dessa forma, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista agora faz uma profunda ligação entre Jesus e exatamente esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Cristo também, na cruz, ele é imolado no horário em que os bois e os cordeiros no templo também são imolados. Só que este sangue aqui, como São Paulo vai dizer, jamais seria capaz de limpar o homem de suas imundícias espirituais, dos seus pecados, mas sim o sangue de Cristo Jesus. Este sim é capaz de libertar-nos dos nossos pecados. Portanto, aqui o Senhor, de fato, o Senhor do sábado. Entendendo esse sábado aqui como o dia da criação em que Deus descansou, agora o próprio Cristo é este Senhor que vai fazer o homem descansar verdadeiramente. E por que não dizer o próprio Deus? Porque o maior descanso de Deus é ver o homem totalmente voltado para Ele, o homem totalmente convertido a Ele. O Cristo realiza o sonho do Pai de ver a humanidade inserida profundamente no seu ser. É Cristo realmente o centro da história da redenção, no que tange a Deus e no que tange ao homem. E quem tem esse olhar de Cristo na história e entende essa história agora como história da salvação, não fica cri-cri. Não fica aquela coisa ranhenta, aquela pessoa chata, que fica implicando com os mínimos detalhes de tudo, porque dá um valor muito grande para coisas que não são tão grandes, porque consegue perceber quem é o grande. É o Cristo, aquele que dá o tom de todas as coisas. É o Cordeiro, o centro da minha vida. E a partir desse escopo, desta ótica, eu vou olhar as coisas do alto, como vai dizer São Paulo. E quem vê as coisas do alto vê muito melhor. Existe uma historinha do bordado, né? Não sei se vocês conhecem a história, que um netinho estava olhando para a avó fazendo bordado, só que olhava de baixo e via uma confusão de trama, uma confusão de linha, não entendia nada. E falou: vó, mas por que você está se dedicando a fazer uma coisa tão feia? É porque você está vendo as coisas de baixo, olha aqui de cima. Aquelas coisas tão feias estavam ornando a beleza daquele pano, num olhar de cima, num olhar superior. Esse é aquele que tem o Senhor como o Senhor da sua história.
que consegue ver as coisas do alto, que consegue ver as coisas de forma sobrenatural, que consegue ver as coisas a partir do escopo de Cristo, e que a partir desse momento ganha-se um novo sentido em todas as realidades. Quando nós não estamos assim, quando nós não estamos de fato com esta conotação, com este olhar sobre o mundo, nós começamos a nos comportar como estes fariseus, que estavam implicando com minúcias, quando eles não estavam percebendo que eles estavam fechados ao Senhor da história, ao Senhor Jesus Cristo. Esses ficam assim, implicando com coisas acidentais, porque não estão prestando atenção nas coisas que são essenciais. Quer que na sua vida também as coisas podem estar caminhando por este mundo? Será que nós estamos perdendo muito tempo com coisinhas, com realidades pequenas, com realidades que não são aquilo que deve concentrar as nossas forças, enquanto outras coisas mais essenciais e grandes e maiores estão realmente desejando a nossa atenção e nós não estamos ali? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.